Era uma manhã cinzenta e úmida quando entrei no mercado de pulgas daquela pequena cidade no interior do estado de Ohio. O ar estava carregado de um cheiro antigo, uma mistura de madeira envelhecida, poeira e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir um arrepio subir pela espinha. O sol mal conseguia atravessar as nuvens pesadas, e a luz que entrava pelas janelas sujas do mercado formava raios dourados que pareciam tocar as sombras com cautela, como se temessem perturbá-las. Estava ali por acaso, ou pelo menos era o que pensava na época. Havia decidido sair de Nova York, onde a vida acelerada e as exigências do trabalho se tornavam insuportáveis. A ideia de passar uma semana em um lugar isolado me parecia promissora e um tanto romântica. Queria explorar o desconhecido, longe da tecnologia e das tensões diárias, mas, no fundo, buscava algo mais. Talvez pudesse encontrar um pedaço de mim, mesmo que sentia falta. O mercado de pulgas era o último lugar que imaginava que me traria algo interessante. Mas o ambiente ressoava com um apelo profundo e misterioso. As bancas estavam cheias de objetos variados: velas derretidas, livros com capas desgastadas, quadros emoldurados com vidros rachados. Havia um cheiro de nostalgia pairando no ar, quase como se as coisas ao meu redor estivessem esperando para contar suas histórias. O que me atraía, no entanto, era a ideia de que ali, coisas antigas e esquecidas ainda tinham vida. Enquanto caminhava lentamente pelos corredores de barracas, avistei um objeto que me chamou a atenção imediatamente. Estava em cima de uma mesa coberta por um lençol amarelado. Ao me aproximar, não pude deixar de sentir uma sensação estranha. Era como se algo me observasse. E ainda à distância, eu sabia que aquele objeto era diferente de tudo o que havia visto até então. Era um espelho antigo, com uma moldura de madeira entalhada, suas curvas e relevos desbotados pelo tempo. Era grande, quase do tamanho de um homem, e parecia ter sido cuidadosamente esculpido por mãos habilidosas. Mas havia algo naquele espelho que me deixava inquieto. Não era apenas a beleza da madeira, mas uma aura sombria que o envolvia. Aproximando-me dele com cautela, como se temesse que pudesse me atacar, percebi que o vidro estava embaçado. Não embaçado como algo apenas sujo, mas como se tivesse sido manchado por décadas de poeira e umidade. A imagem refletida era distorcida, como se o espelho estivesse escondendo um segredo profundo e obscuro. Aquele embaçado parecia intencional, como se o espelho estivesse relutante em mostrar o que havia por trás dele. O vendedor, um homem baixo e magro com um bigode grisalho que parecia resquício de tempos passados, apareceu do nada. Seus olhos pareciam vazios, e ele me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos, aquele tipo de sorriso que poderia esfriar a espinha de qualquer um. "Ele é antigo", disse ele, sua voz rouca como se tivesse fumado por décadas. "Muito antigo. Você não vai encontrar outro como ele." Perguntei por quanto ele estava pedindo, e o homem respondeu com um valor que parecia absurdo, tão baixo que era quase insultante, dado o tamanho e a aparência do espelho. Mas havia algo na maneira como ele falava, um sinal de urgência, como se estivesse ansioso para se livrar dele. Eu paguei sem questionar, sentindo uma mistura de fascínio e desconforto enquanto pegava o espelho, percebendo o peso da madeira velha em minhas mãos. Ao chegar no meu quarto de motel, coloquei o espelho em cima da escrivaninha próxima à janela. A luz do sol começou a atravessar o vidro embaçado e eu me aproximei para limpá-lo. Porém, quando o lenço que eu estava usando tocou o vidro, algo insólito aconteceu. O embaçado começou a desaparecer,
mas não como se eu estivesse limpando uma simples mancha. Era como se o espelho estivesse se revelando para mim, como se tivesse estado esperando por aquele momento. E quando o vidro finalmente ficou limpo, meu coração parou. No reflexo, havia uma mulher que não era eu. Ela estava lá, olhando para mim com uma intensidade que me fez sentir uma onda de frio. Tinha cabelos longos e escuros que deslizavam pelos ombros e vestia um vestido antigo que parecia ter sido feito décadas atrás. Seus olhos eram profundos, quase negros, e havia uma profundidade em seu olhar, como se carregasse segredos de tempos que eu não conseguiria entender. A sensação de que estava sendo espiado era avassaladora. Recuei rapidamente, batendo as costas na parede. Olhando novamente para o espelho, a mulher havia desaparecido, deixando apenas o meu reflexo. Mas havia algo diferente. Meu rosto parecia mais pálido, meus olhos mais profundos, como se o espelho tivesse tirado algo de mim enquanto eu não prestava atenção. Perguntei a mim mesmo se estava apenas alucinado, mas, no fundo, um medo crescente começava a se estabelecer em meu peito. Tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez eu estivesse cansado, ou talvez o espelho tivesse algum tipo de vidro especial que criava imagens falsas. Mas, mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que aquele espelho era mais do que parecia. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, com os pensamentos tumultuados e confusos em minha mente, ouvi um som. Era um murmúrio suave, como um sussurro, o suficiente para me fazer acordar. Levantei-me e fui até o espelho, olhando para ele. Estava escuro, e eu não conseguia ver nada além do meu próprio reflexo na penumbra. Mas, de repente, a imagem mudou. No espelho, vi algo que me fez gritar. Era eu, mas não era. Eu estava deitado na cama, mas meu corpo estava deformado, como se tivesse sido esmagado por algo colossal. Meus olhos estavam abertos, mas eram vazios, como se minha alma tivesse sido arrancada. E no fundo da imagem, estava a mulher novamente, olhando para mim com um sorriso frio e cruel. E eu percebi que aquela imagem não era apenas uma visão, era um aviso. Corri para longe do espelho, meu coração batendo em um ritmo frenético. Estava claro que aquele espelho não era apenas um objeto antigo. Ele era algo mais, algo maligno, um portal para uma realidade de dor e desespero. No dia seguinte, movido pela necessidade de entender, fui até a biblioteca da cidade. A atmosfera da biblioteca era densa, repleta de saberes antigos e lembranças esquecidas. Encontrei um livro empoeirado sobre objetos mágicos e amaldiçoados, e lá estava ele, descrito em detalhes. O espelho era chamado de o Espelho Sombrio. Histórias contadas através de páginas emaranhadas relataram que ele fora criado por um homem chamado Elias Graves, um mago que se tornara obcecado por magia negra. Segundo as lendas, o espelho era uma porta para outra dimensão, onde espíritos ansiavam por vingança e desejavam sequestrar novas almas. Conforme lia, meu nervosismo aumentava. O livro afirmava que o espelho só poderia ser destruído por alguém disposto a sacrificar sua própria vida. Ele precisava de uma alma para se sustentar. E quanto mais tempo alguém ficasse perto dele, mais forte ele se tornava. Fui tomado pelo desespero ao perceber que, sem querer, eu estava me ligando a ele. Eu havia atraído sua atenção, e ele estava lentamente tomando conta de mim. Eu sabia que não podia simplesmente jogar o espelho fora. Ele precisava de mim, e eu precisava dele. Era uma batalha de vontades, e eu não tinha certeza de quem sairia vitorioso. Naquela noite, enquanto estava de volta ao meu quarto,
O espelho começou a mostrar novas imagens. Cada cena se desenrolava na superfície polida, e eu vi pessoas que eu conhecia, mas que não estavam mais vivas. Vi meu pai, que havia morrido há anos, e minha irmã, que havia cometido suicídio. Eles estavam lá, olhando para mim, e eu sabia que o espelho estava tentando explorar minha dor, mostrando que ele tinha controle sobre o passado, o presente e o futuro. Desesperado, tentei destruir o espelho, mas nada funcionou. Ele parecia indestrutível, ou pelo menos parecia. Cada vez que eu tentava quebrá-lo, ele se curava como se tivesse vida própria. O seu poder se alimentava do meu medo. Finalmente eu decidi que precisava enfrentar o espelho de frente. O medo ainda pulsava dentro de mim, mas fiz um esforço para manter a calma. Sentei-me na frente dele, olhando para o meu reflexo, e disse: "Você não vai me vencer. Eu sei o que você é, e eu sei o que você quer. Mas eu não vou te dar o que você quer." O espelho respondeu, não com palavras, mas com imagens. Ele começou a mostrar cenas aterrorizantes. Vi a minha própria morte, uma visão horrenda em que eu enfrentava uma dor indescritível, sufocado por uma escuridão que parecia querer devorar minha alma. A mulher estava lá novamente, observando tudo com um sorriso frio e cruel, e cada vez que ela sorria, sentia que uma parte de mim se afastava. Mas eu não desisti. Eu sabia que, se eu desistisse, o espelho teria vencido. Eu não poderia deixar isso acontecer. Não enquanto ainda houvesse uma centelha de esperança em mim. Conforme a noite avançava, percebi que a única maneira de derrotar o espelho era aceitar o que ele representava. Ele era uma parte sombria de mim, uma sombra que eu havia tentado esconder por anos. A aceitação da dor profunda que ele continha era o único caminho para a libertação. Ao enfrentá-lo, descobri que ele não poderia me vencer se eu não permitisse. A batalha agora era interna. Eu não poderia deixar que o medo viesse à tona. Fui tomado por uma onda de determinação e decidi enfrentar não apenas o espelho, mas tudo o que ele representava. Confrontar a dor da perda e os lamentos que eu havia entulhado em um canto da minha mente era a única solução. Como um ato final de resistência, fechei os olhos e respirei profundamente. Visualizei uma luz radiante cercando-me, como um escudo que afastava as trevas. Em um grito mental afirmei: eu sou forte. Sou mais do que suas mentiras. Quando abri os olhos, o espelho começou a quebrar-se, não em 1000 pedaços, mas em uma luz intensa que me envolveu. A mulher apareceu uma última vez, não mais como uma criatura aterradora, mas como uma projeção do meu próprio medo. Eu vi meu passado, mas não como uma maldição, e isso me deu forças. Com uma última explosão de luz, o espelho desapareceu, deixando apenas uma leve sombra onde antes estava a moldura antiga. Porém, mesmo assim, não consigo me livrar da sensação de que algo ainda persiste. A escuridão pode ter sido banida, mas a cicatriz que o espelho deixou em minha alma nunca desaparecerá. Numa cidade que se tornara um mero eco em minhas memórias, sem dúvidas, ainda existem outras relíquias escondidas. Objetos que podem guardar mais do que simples histórias. E enquanto sigo minha vida, sempre que a neblina encobre o sol e as sombras dançam à noite, sei que uma parte de mim estará esperando e, quem sabe, um dia, aquele espelho sombrio retornará. E eu estarei pronto, não para lutar de novo, mas para mostrar que a luz é mais forte do que a escuridão, e que minha alma é minha para guardar.